Está começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E hoje vamos falar de quadrinhos. Sim, mais precisamente vamos falar de Mega Saga. Não tão mega assim, mas vamos falar de uma saga que eu li no final do ano passado. E eu vou falar dela já dando spoiler, porque eu vou falar de algumas mensais que veio pós essa saga. Sim, a gente vai falar de quadrinho essa semana bastante, então se acomoda aí, vamos falar de Poder Absoluto, série escrita por Mark Waid e desenhada pelo Dan Mora, uma mega saga em 4 partes, chuchuzinho, que saiu no ano de 2024 lá nos Estados Unidos. No Brasil ela saiu no começo de 2025, né, em volumes com essas em 4 partes, tal qual lá fora. Além disso, nós também tivemos um extra, que é o Poder Absoluto Marco Zero. Só que lá fora, esse arco ele já vê se desenrolando em algumas revistas, por exemplo, Esquadrão Suicida há algum tempo a mais. Tá, então é interessante mencionar que eu não li o Marco Zero, eu só li o Poder Absoluto mesmo. Tá, inclusive que eu peguei emprestado com o meu grande amigo e advogado Vitor. Ele tá ouvindo isso, um abraço. E como eu peguei essas 4 edições com ele, para me situar pro que veio após Poder Absoluto. Então a gente vai conversar um pouco sobre, tá? Eu já dei disclaimer da série, né, de publicação, né? E foi publicado pela DC Comics, né? Eu não mencionei isso, mas só reforçando. E assim, o que conta, afinal de contas, Poder Absoluto? A ideia central de Poder Absoluto, ela é a Amanda Waller tendo uma forma de, né, com salvaguarda e a mulher Brainiac. Eu não posso estar falando o nome errado da Brainiac, mas a Brainiac mulher. Então, salvaguarda a Brainiac mulher do lado dela. Ela cria formas de fazer a opinião pública se voltar contra os heróis. E com isso, ela dá seguimento a um plano que é tirar os poderes dos heróis e fazer com que esses heróis, agora sem opinião pública e sem poderes, se submetam ao poder que ela vai gerar, entendeu? Que aí, pra isso, quem ganha os poderes são Amazos. E esses Amazos que vão aí fazer as coisas. Então é uma forma bem simples mesmo de resumir a sinopse do Poder Absoluto. Porque eu acho que a ideia interessante dessa saga, ela é basicamente mostrar o quanto algumas coisas, quanto a Amanda Waller é inescrupulosa, o quanto a IA ela serve como ferramenta, né, para enganar as pessoas. E acima de tudo, o quanto é interessante a gente perceber que muitos heróis sem poderes, eles ficam um pouco perdidos, né? Isso, inclusive, essa parte dela tirar os poderes dos heróis também vai mexer muito com o que vem pela frente, né? Com o que vem a seguir pós Poder Absoluto. Então é interessante a gente começar mencionando que o Mark Waid, ele é um bom roteirista, então ele consegue criar 4 edições que você termina uma, você quer ler a seguinte. Então assim, é muito interessante ver a maneira como ela estrutura o plano. Ela vai soltando pequenos videozinhos na internet com a mulher Brainiac que vai soltando, e ela vai publicando, e isso vai afetando a opinião pública. Então, por exemplo, o Superman tá nos Estados Unidos fazendo as coisas dele lá, como Clark Kent, por exemplo. Só que do nada sobe um vídeo que o Superman tá na China escravizando pessoas. Entendeu? Ela faz vídeo tipo do Homem-Animal indo destruir florestas, mesmo sabendo que é meio sem noção. Mas tipo, o Homem-Animal tá indo abater algum animal, mas tá depois indo agredir pessoas, entendeu? Então, tipo assim, ela sobe esses vídeos que são extremamente duvidosos e com 2 neurônios você se perguntaria se isso realmente seria possível, né, uma vez que ele sempre protegendo as pessoas, mas ela cria de uma forma e vai postando de uma forma tão orgânica e de um canal, por meios de comunicação tão confiáveis, que você passa realmente a duvidar, né? A série ela aproveita, por exemplo, a sua primeira edição inteira para ruir a liga dessa forma, para ruir a liga diante da opinião do público. Quando ela consegue isso, é o momento que ela executa o plano de fazer o que? Os heróis caírem, né? Todos os heróis caírem. E aí que a gente vai vendo, tipo assim, tentativas deles de recuperarem esse poder, formas que eles descobrem que eles podem fazer para enfrentar ela. Mas é interessante a maneira como isso se desenvolve, como eu disse. Então, assim, é muito legal o começo, porque
Depois a gente vai descobrir, obviamente, que os vídeos são gerados por IA. Isso, inclusive, no primeiro volume, se não me falha a memória. Porque tem uma hora que a Lois comenta, né, com o Jimmy. E até o Jimmy falou, mas tá saindo no nosso site. Aí a Lois falou, eu nunca postaria isso. E aí o Jimmy mostra pra ela que já estava postado. E é aí que a gente começa a entender um rolê que hoje em dia a gente tem muito forte no nosso debate de dia a dia. Que é essa questão da IA. Até onde são os limites da IA? Até onde é o limite, né, de uma inteligência artificial perante ao mundo. Porque ela já consegue, a nossa inteligência artificial consegue fazer a mesma coisa que a inteligência artificial do quadrinho. Ela já consegue criar vídeos que a gente bate o olho, a gente não sabe dizer se é verdade ou não. Então você pensa um poder desse utilizado para a forma como é utilizado aqui, que é uma forma errada, uma forma para reverter a opinião pública. Então assim, é um negócio muito delicado, é um negócio que ele vai gerando debate, e em cima disso é interessante pra gente entender que pra Amanda Waller, foda-se que eles são heróis. Não existe. Que tem um momento, inclusive, que é questionado, mas Waller, eles são heróis. Ela fala, não, eles não são. Eles são heróis nesse momento. Mas e se em algum momento eles se virarem contra a sociedade e decidirem que eles vão acabar com tudo? Eu não posso deixar chegar nisso, então, se eu tiver que fazer uso de algo totalmente errado para que eles não tenham os poderes, eu farei. Tanto que eu admito que, tipo assim, apesar de eu olhar, eu tava lendo e eu ficava, tipo assim, velho, que filha da puta. Primeiro volume do segundo, eu tava muito assim. Até que deu um momento que ela começou a surgir como vilã de quadrinho mesmo, e aí ela olhava pra, tipo, a China e falava assim, eu tenho o meu poder, e essa cena é real, ela acontece no quadrinho. Que a China tá falando, nós temos nossos heróis, a gente tá na nossa aqui, e é isso. Ela fala, não, vocês não vão ter super-herói. O super-herói de vocês, eu vou roubar o poderzinho e eu vou ser a protetora de todos vocês. Que ela meio que quis pacificar outros lugares, e aí você entende as outras possíveis críticas que vêm de brinde. Mas meio que ela começa a se ver como a pessoa que determina quem é bom, quem é mal, quem merece ter proteção, quem merece ter poderes. E a parte de poder absoluto é muito interessante nesse ponto. O quanto também a Amanda Waller ela é inteligente, mas ela escalona nas megalomania dela num ponto muito alto, né? Enquanto isso a gente tem os heróis ali tentando se defender, porque você tá falando de um vilão que é o Amazo, que tem como replicar os poderes dos heróis, então é óbvio que eles seriam os receptáculos mais específicos. O Salvaguarda, que é um robô criado pelo Batman, então tem um preparo desgraçado, e tipo a mulher Brainiac, que é um Brainiac feminino e tão inteligente quanto, entendeu? Então assim, você tem alguns vilões ali, não diria nem vilões, mas você tem ali uma rede de apoio da Amanda Waller muito forte, que faz com que os heróis sejam impotentes em boa parte dos momentos. Então você vê o filho do Superman sendo sequestrado e depois utilizados para os propósitos nefastos, né, da Amanda Waller. Você vê gente morrendo, né? A Sonhadora, se não me falei, em dado momento ela vai de Vasco no meio da missão, porque simplesmente o Waller acha que tem que ser assim e é isso, entendeu? A gente tem o Oliver Queen traindo eles, inclusive o arco de traição do Oliver Queen saiu há pouco tempo nos encadernadinhos, saiu em formato encadernado da Panini, que são 3 encadernados que batem ali justamente nesse período. Então é bem interessante você saber se situar dentro desses pontos, mas ter a ideia de que aqui a gente tem uma Liga da Justiça que não é nem uma liga, né? Porque eles também já estão com a liga desfeita. Eles desfizeram a liga um pouco antes disso. Então, tipo assim, meio que é um ataque, meio não, né? É um ataque que ele foi orquestrado justamente entendendo que não há uma liga, não há uma forma de segurança, então ok, a gente vai acabar com tudo agora. E isso é fator que vai gerar o que vem a seguir, que vem após, né, vamos colocar assim. Então assim, é bem interessante a maneira como eu tô focando muito nesse detalhe porque eu acho que é muito interessante, que é a maneira como o enredo ele entende que ele precisa trabalhar, porque é uma personagem que ela se aproveita de vulnerabilidades, ela se aproveita de momentos ali de vacilo dos caras para simplesmente criar um plano que, não tem como você falar assim, não é. Porque
a gente volta a um debate que sempre teve nos quadrinhos, que é quem vigia os vigilantes, entendeu? A gente não sabe, e quando tem alguém que diz que tá vigiando eles, só que a pessoa ela só quer fazer inversão de poder, é muito mais complicado. E acaba que esse destaque que a gente tem pra Amanda Waller é muito interessante pra gente entender a mente dela um pouco mais, entender o quanto ela hostiliza os super-heróis, e assim ela os vendo como uma ameaça, ela acha formas eficientes de cauterizar essa ameaça. Só que, se não há ninguém para ameaçar o poder que ela agora tem, ela é a lei. E ela vai fazer por onde. Então é muito interessante você ver esse desenvolvimento, você ver esse trabalho, né, que o Wade ele consegue desenvolver de uma forma muito hábil, a ponto de quando ele começa as viradas, né, ou seja, o contra-ataque real da Liga, a gente ainda não tem uma certeza se a Amanda vai perder realmente, porque a gente tem duas mentes extremamente brilhantes do lado dela. A gente tem uma porrada de Amazo com poderes da Liga. E é aí que a gente entra num ponto, né? Dentro das opções que eles começam a ter para cauterizar, para reverter a situação, um deles é um dispositivo que devolve os poderes para os seus respectivos donos. Só que esse dispositivo ele não devolve necessariamente todos os poderes para todo mundo certinho. Ele devolve os poderes. Para quem vai cada poder necessariamente não é explicado. E é aí que quando a gente tem um término do arco, né, nós temos a menção das novas sagas da Liga, né, das novas sagas dos quadrinhos, que é nova saga de Superman, nova saga do Batman, nova saga que foi quando as numerações continuaram, mas começaram novos arcos lá fora. Então a gente tem, inclusive, Liga foi um quadrinho que começou uma nova liga, que é a Liga Sem Limites. E aí eu vou falar isso no próximo episódio, que eu vou focar especificamente nas mensagens, porque eu quero falar de algumas delas que eu tô lendo pra vocês. Mais precisamente das 3 que eu tô pegando. Mas é basicamente isso. O Poder Absoluto em si, ele é uma boa saga, porque assim, o roteiro é muito bom. A arte do Dan Mora é uma sacanagem, é putaria de boa. Ela entrega muito, ela nos dá bons momentos. E o Dan Mora, ele é um cara que ele manja muito de quadrinização. Então tem muito momento que ele consegue gerar uma leitura, uma narrativa gráfica muito ágil. Então isso é muito gostoso de ler. Tem uma história muito interessante. É óbvio, como eu sempre digo, comentando ele não é um podcast para eu fazer um episódio de 3 horas e ficar aqui destrinchando e até com o quadrinho na mão. Inclusive meu quadrinho não está aqui, o quadrinho está lá guardado. Né, eu já li tudo, agora ele tá guardadinho. Nem trouxe ele aqui, então não vou ficar destrinchando, mas assim, é uma saga que eu recomendo, eu acho muito interessante. Se você puder ler, leia, em especial se você for ler a Liga atual do Wade e do Mora. Inclusive a Liga você vai acabar tendo que ler em algum momento Melhores do Mundo, então assim, se você for ler essa Liga do Wade, é bom você dar uma lida em Poder Absoluto. É obrigatório? Não, não é. Mas eles vão referenciar muito o Poder Absoluto. Então, como eles referenciam muito, você acaba tendo essa necessidade de dar uma lida para entender melhor. E aí, quando você lê, você vai falar, putz, eu podia ter lido isso antes. Mas você vai perceber que é uma história que ela se sustenta muito bem sozinha. Eu acho que sim, poderiam ser edições com um pouquinho mais de páginas. Sim, eu gostei bastante do desenvolvimento, gosto da conclusão. Inclusive, gosto da maneira como o Wade trabalha, mas teve uns momentos ali que eu falei, se tivesse umas 4 páginas a mais aqui, ia ficar 0 bala. Mas ainda assim, não é um negócio que, tipo, nossa, prejudicou, estragou minha experiência. Não, é uma coisa minha de enquanto eu lia. Que eu olhava e falava, putz, podia ter incluído mais umas 2 páginas aqui, só pra realmente a gente ter aquele a mais. Mas assim, segue sendo uma boa história, segue sendo um bom quadrinho, e assim, não é a coisa mais marcante do mundo, mas é onde dá um start muito positivo em quadrinhos que estamos aí lendo atualmente, beleza? Se você já leu Poder Absoluto, comenta aqui embaixo o que você achou, comenta se você gostou ou não. Se você quer um episódio mais detalhado, inclusive para eu dar uma lida nos tains, que tem coisa antes do Esquadrão Suicida que eu já dei uma olhada, para eu ler Marco Zero, para eu apontar as questões, fazer um rolê mais detalhado ainda, comenta também. Vou adorar saber se eu tenho aí esse engajamento suficiente para desenvolver mais isso. Tá? Só lembrando que o Comentando ele é um podcast semanal, de 2 a 3 episódios por semana. Até o presente momento eu tô conseguindo manter 3 semanalmente, então tô muito feliz com isso, espero continuar mantendo essa pegada.
tá? Mas sempre lembrando que o Comentando ele está disponível no seu principal, nos principais agregadores, então Spotify, YouTube Music, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music que eu já falei, Amazon Music que eu não falei, em todos eles estão. Então, assim, em alguns, você tem a opção de se inscrever, né? Todos, na realidade, têm a opção de se inscrever no podcast, então eu já peço que se inscrevam. Em alguns, como Spotify, YouTube Music, você consegue ativar para receber sempre que tiver uma notificação de novo episódio, então recomendo também, porque o episódio ele sempre vai sair na casa das 10 da manhã, pode sair um pouquinho depois, ou das 10 até umas 10h15 geralmente ele tá disponível. Se demora mais é porque aconteceu algum imprevisto, mas sempre tá nessa faixa de 10 horas, tá bom? Então sempre deixo o sininho ativo porque vocês vão conseguir ver na hora que sair o episódio, conseguir ouvir. Indica o episódio para um amiguinho, como eu sempre peço, comenta, diz o que você tá achando. E acima de tudo, espero que vocês aproveitem bastante. Como eu já spoilei o próximo episódio, eu vou voltar a falar de DC, mas agora eu vou falar das mensais da DC, tá? Mais precisamente as 3 mensais que eu estou lendo da editora dessa nova fase, pós-Poder Absoluto. E talvez eu tente dar uma passada em Absolute Batman, que eu só li o volume 1, tá? Mas assim, eu vou falar. E aí, se vocês quiserem, obviamente a gente já vai plantando a ideia que a gente fala também dos outros mensais. Até mesmo se vocês querem que eu fale das mensais da Marvel também, que agora veio nesse novo formato, mais clean e tal. Mas é isso, gente. Por hora é isso. Um abraço e até a próxima.